8h24, já voltamos com o Folha no Ar ao vivo e presencial, aqui nos estúdios da Folha FM. Você que nos ouve aí pelo rádio, muito bom dia, que acompanha aí também pelas nossas redes sociais, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. São 8h25. Campos tem previsão de tempo fechado para hoje, né, com chuva, já choveu mais cedo, né, e agora ao longo do dia a temperatura não deve passar aí dos 26 graus. Neste momento, nublado com 21 graus aqui, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje no programa, com oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Estamos conversando com o Leonardo Mantena, o Léo Mantena, diretor de esportes da Fundação Municipal de Esportes de Campos. Ô Léo, a gente comentava, né, antes de fechar o bloco anterior, sobre a prefeitura não ter uma reserva no orçamento, um planejamento, né, lá na LOA, para a Fundação de Esportes, que tanto é que você está falando, é hoje uma fundação, é hoje uma secretaria independente e que atende a mais de 12 mil pessoas, como você relatou aqui. Existe algum trabalho do Luciano, por exemplo, seu, junto à prefeitura, para que isso aconteça? Você é de outras épocas da fundação, de repente pode citar até um exemplo de como já aconteceu, não com aquela fartura toda da época de Arnaldo Viana, mas pelo menos uma verba. E a outra coisa, a questão do remo, que é uma força tradicional de Campos, e se colocar ali hoje uma prova de enche. Como é que está esse projeto e como é que anda essa parte na fundação? Quanto a essa questão do orçamento, eu sei que a fundação ela dentro do organograma do município, ela está subordinada apenas dentro do organograma, tá? Ela tem verba própria, a fundação tem verba própria, mas ela está dentro do organograma da educação, né? Mas ela trabalha de forma independente financeiramente. No organograma, na LOA, tem um recurso, sim, eu estou enganado? Quem poderia responder isso com mais especificidade é o Luciano, né, ou o diretor financeiro lá, o Maurício, mas a fundação tem, sim, no seu orçamento, um recurso anual para funcionamento da questão esportiva da cidade. Nós agora já entregamos ao prefeito todo o calendário, o Luciano, né, entregou lá, montamos juntos. Então, o que vai haver a nível de etapas de arte marcial, etapas de esporte radical, etapas de futebol, dos campeonatos interbairros que vai realizar. Tem muita coisa positiva que o Luciano Viana já acabou de apresentar ao prefeito. Tem os acertos que a gente vai fazer. Eu sei que já estamos no mês de maio, mas como eu falei, foi uma retomada. A gente estava se preparando para essa retomada, mas muita coisa a gente foi descobrindo dentro do processo, né? O Luciano está há pouco tempo na gestão, porque, né, até o meado de julho, se eu não me engano, ainda estava uma outra presidência lá na fundação. A gente já acelerou para cima do verão, então já foi muito corrido para a gente chegar no consenso do verão. Mas existe um recurso que o prefeito destinou, sim, para o esporte, para a fundação, e que a gente vai começar a estar realizando as atividades. Existe um calendário de todas as modalidades, o que é ambiental, né, ali usando o morro, usando a lagoa de cima, né, etapas de remo, de canoa, de passeio ciclístico, de corrida de São Salvador, que não tem como não estar no calendário, muito pelo contrário, é uma coisa tão tradicional. A gente entende que duas coisas são muito tradicionais, né, Nogueira, que é o remo e a corrida ciclística, que não tem para onde, né? Isso aí e a Folha, acho que também, se eu não me engano, é um grande parceiro da corrida, né? Se eu não me engano, foi um grande parceiro agora na última que aconteceu. E já está isso todo dentro do planejamento, do calendário. Os campeonatos de futebol de várzea, que a fundação, se eu não me engano, eu hoje tenho um coquetel lá de lançamento do quarentão, de cinquentão,
Luciano está aí ao vivo, talvez ele possa estar falando para a gente aí. Mas eu acho que hoje à noite, não tenho certeza que hoje já vai ter alguma coisa em cima disso. Presidente, se você estiver aí, fala com a gente aí. E tem muita coisa. E se eu não me engano, eu tenho acesso lá a algumas coisas a nível financeiro. Muita coisa vai ser realizada ainda no ano de 2022. Né? Esse calendário pode parecer estar atrasado, mas não está. Né? A gente está vivendo um momento aí de reconstrução e tem para todos os gostos. A gente vai fazer as etapas de arte marcial, encontros de arte marcial, todas as artes marciais, jiu-jitsu, karatê, taekwondo, judô. Aí vai ter os eventos de morro, vai ter os eventos de lagoa, o remo, Nogueira, como você perguntou. O remo, existem pessoas muito específicas, já é uma modalidade bem específica. Mexe com o remo aquele que tem uma familiaridade muito grande com o remo. É um esporte que a gente precisa ali do Rio Paraíba, a gente precisa da Lagoa de Cima, é um espaço fantástico. Durante o processo olímpico, várias equipes vieram aí treinar e acharam aquele espaço fantástico. A gente tem a certeza, passa governo e a gente fica com o mesmo discurso, né? Precisamos apoiar e levar os eventos para a Lagoa de Cima, a gente vai levar, pode ter certeza disso. As maratonas aquáticas, que é uma coisa até, acho que até o Cristiano participa, né? Que é uma das... quem faz triatlo também faz essa parte de nadar em lagoas ou em mar aberto, essa coisa toda. A gente está com planejamento de realizar muita coisa a nível de maratona aquática, de triatlo também naquela região de Lagoa de Cima ali. A gente tem que explorar o que a gente tem de melhor e a lagoa realmente é algo fantástico. Agora o remo vai passar por um processo, né? O Jimson está aí também, que é uma pessoa que é muito envolvida com remo, e outras pessoas que movimentam o remo. A gente está procurando algumas coisas, Nogueira. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu não sei se foi a pandemia, eu não sei se foi os 4 anos de sofrimento da outra gestão, e aí eu sei que vocês preferem, eu não sei como é que vocês enxergam isso, mas essa retomada para algumas modalidades, porque a gente entende que para a gente, como poder público, é interessante a gente pegar as modalidades a nível de organização o máximo possível, o nome já está dizendo organizada. Por exemplo, eu percebo muita dificuldade com jiu-jitsu, o que é meio cada um para um lado e eu sinto um pouco de... O jiu-jitsu é uma modalidade que está no esporte vida, tá? Eu percebo isso até nos professores que estão atuando na modalidade, um pouco de desencontro entre eles, de falar uma mesma língua, porque como a gente tem um poder público, se a gente já pega a coisa bem organizada, ali a modalidade unificada, as pessoas no mesmo foco, no mesmo rumo, a gente potencializa. Se você tem uma escola de jiu-jitsu muito boa e você tem uma muito boa e vocês fazem uma linguagem, se tiver 2, 3 talentos na sua escola e 2 talentos, a gente pode juntar aqui e fazer uma equipe da cidade. E quando isso não acontece? O remo tem uma dificuldade a nível estrutural, ficou muito preso a uma pessoa só. Hoje, o remo antigo, existia o Saldanha, existia campista, existia... Aí depois veio o projeto do Jimson. Você ia fazer uma regata? Tinha. Depois a coisa foi se perdendo, até por culpa também do poder público. Por que não? Isso é real, né? Mas hoje essa retomada para algumas modalidades, Nogueira, está bem difícil. De a gente ter as pessoas ali integradas para que a gente some forças com o poder público. Algumas modalidades a gente está tendo dificuldade, sim. Mas a gente tem interesse que o remo retorne. Não tem como. Eu, criança, eu ia assistir as regatas ali no Rio Paraíba. Não tem como não ter. No bloco anterior, vocês estavam falando, né? E eu estava aqui pesquisando e lembrando de outras entrevistas relacionadas ao esporte. Vocês falando sobre futebol ser o esporte número 1. A gente recebeu aqui o Aníbal Wagner, uma vez falado sobre vôlei. Ele disse que vôlei é o esporte número 1 do Brasil. Porque futebol é seita, é religião, é acima, né, é acima do esporte. Mas na época, eu estou pegando esse gancho para falar sobre o vôlei profissional de Campos. A época que ele esteve aqui no estúdio, em 2019, o Campos tinha sido vice-campeão numa condição atípica também. Houve a desistência do Botafogo, que era o adversário da semifinal, e o Campos perdeu o jogo final, se não me engano, contra o Sesc, uma jogava equipe... Superliga, né? Uma equipe extremamente estruturada, e Campos retomando aquela época o vôlei profissional. Depois veio a pandemia e aí a gente não sabe como ficou. Então eu queria saber de você, a Fundação tem alguma coisa relacionada a essa equipe profissional de vôlei, de retomar essa equipe para competição? Então, hoje o vôlei também em Campos, ele está, vamos dizer, subdividido, né? Isso é uma realidade, o Aníbal está aí, está ouvindo o que eu estou falando.
O Aníbal é um gestor, Aníbal é um grande gestor, né? Amigo e grande gestor. Ele idealizou uma competição no qual ele vinha realizando com uma emissora de televisão. E aí um outro grupo do voleibol da cidade, e aí eu falo com você que às vezes a gente se esbarra muito nessas subdivisões, e aí você não consegue focar algo. E aí um grupo acompanhou um grupo, outro grupo acompanhou outro, e aí hoje eu acho interessante você criar competições dentro da cidade. O Aníbal realiza uma liga do interior, no qual algumas, Taperuna, outras cidades participam, e aí traz essa competição de forma itinerante, e ele realiza as etapas aqui. A Fundação tem sido parceira dele nesses eventos, ajuda com premiação, ajuda com algumas coisas. E agora, esse final de semana, retrasado, se eu não me engano, eu estive lá assistindo alguns jogos. Eu ficava até meio preocupado se eu ia para o Automóvel Clube assistir o da Record, ou se eu ia para o Auxiliadora, no qual eu sou funcionário, assistir o da Inter TV. A Auxiliadora sediou, né, essa competição. Inclusive, teve uma equipe participando de vôlei, com vôlei lá. E aí a gente entende que é interessante essas competições internas com as cidades, para que a gente possa retornar com o vôlei. O Aníbal teve essa ideia há um tempo atrás, junto com outro professor também da área. E agora outras pessoas estão se movimentando nesse sentido. Eu acho que no futuro próximo, usando essas pessoas que estão envolvidas nessas equipes, se eles quiserem unificar e tiver essa boa vontade, esse foco de unificar isso, pode voltar a ter uma equipe. Essa equipe que você está comentando aí, que participou desse campeonato, ela precisou ser enxertada com alguns jogadores, como é natural isso. Você vai participar de uma competição de alta performance, você não vai conseguir também montar. O Americano nunca teve um time do Americano ou o Goitacás 100% com atletas da cidade. A gente precisa enxertar, a gente está falando de alta performance. A gente não está falando de projeto social e nem nada disso. E teve um resultado bem interessante, movimentou, a população aderiu, foi assistir os jogos. Eu mesmo fui assistir alguns jogos no ano de 2019, Arnaldo. Achei bem interessante, me fez lembrar outras épocas, né? Eu envolvido com handball a vida inteira, e também, né, disputei Liga Nacional até 2020 aí, com transmissão de Esporte TV e tudo isso. Hoje tive que abandonar a beira de quadra para tomar conta dessa questão de gestão, mas eu sou apaixonado por beira de quadra, gosto muito, acho muito interessante. E o voleibol realmente é uma bandeira. Hoje nós temos, Arnaldo e Nogueira, equipes quarentão, cinquentão, que vai para Saquarema jogar competição. O voleibol em Campos realmente hoje tem muitos e muitos adeptos. O que precisa é só ajustar algumas coisas a nível de gestão deles ali, entre eles, que eu acho que tem tudo para o voleibol de Campos voltar a ser o que sempre foi, né? Que teve muito boas equipes no passado, principalmente as masculinas, né? Teve muito boas equipes. Você falou em Luciano Viana, o Mantena. Ele postou aqui, Arnaldo, ó, Luciano Viana disse, ó, 40 e 50. É o quarentão e cinquentão, isso, né? Copa Integração de Bairros. Isso já Só faltou convidar a gente para o coquetel, que eu ouvi vagamente você falar assim. Aí, presidente. O que é o coquetel? É hoje? É o lançamento? Coquetel, quarentão e cinquentão. Eu acho que ele está falando de interbairros, já é uma coisa que não é relacionada ao quarentão e cinquentão. É uma competição que ele vai fazer entre os bairros da cidade, e aí já é uma competição à parte. O quarentão e cinquentão, ele sempre existiu, independente do poder público, né? Eles vão com dificuldade, mas eles giram. Tem um Clóvis lá que toma conta, né? Que é da Limite Esporte. Isso. Então o poder público está potencializando, está vindo para dentro de uma estrutura que acontece. Ele faz a Copa Master, né? É Master, quarentão e cinquentão, né? Eu acho que a Limite lá, que é o Clóvis, participa de uma competição, e aí ele não participa, porque se ele tem uma equipe na competição, fica chato ele organizar. Acho que o cinquentão ele joga com uma equipe e não faz parte da organização. Já o quarentão ele não participa e jogar, que eu falo, ele tem uma responsabilidade com uma equipe, né? Não, gestor de uma equipe que participa. Eu tive a oportunidade de conversar com o Clóvis algumas vezes, foi isso que dessa forma que eu entendi. Luciano, que é oriundo do futebol, tem uma história fantástica no futebol, ele não podia deixar esse quarentão, esse cinquentão, que é tão tradicional na cidade também. Então ele se reuniu por várias vezes com nós, nos reunimos, né, junto a ele,
E chegamos num consenso que a gente vai estar contribuindo com esse 40 e 50. Essa Copa Integração aí, eu acho que é uma competição à parte que ele está realizando. Entendeu? Mantena, você, pra gente concluir também, já está chegando aqui ao final do nosso programa, claro que se deixar a gente vai até mais tarde falando sobre só da questão de esporte, mas você também é gerente de esporte da Secretaria de Educação. Então eu vou fazer igual o Arnaldo Garcia fez lá no começo, fazer uma explanação mais ampla e deixar você à vontade para falar sobre, porque primeiro que teve uma polêmica no início do ano, né? Nós tratamos sobre ela com o Marcelo Feres da última vez que eu entrevistei em relação à aquisição de bolas. Eu não sabia, porque eu estava de férias na época, né, quando estourou em meados de fevereiro. Eu estava de férias de tudo, fora a Câmara, né? Que a Câmara não deixou eu tirar férias. Mas eu só ouvi por alto na Câmara, mas Câmara é aquela questão, né? Vereador de oposição, que é sempre... Então, assim, às vezes a gente nem sempre a gente acompanha na imprensa nacional o que está acontecendo. E eu, ontem, buscando esses assuntos para a gente conversar aqui hoje, eu vi uma matéria até do UOL, fazendo um paralelo com a Prefeitura do Rio na aquisição de bolas de basquete com preço elevado em relação ao preço de mercado, né, ao preço comum de unidade. Né, só para esclarecer e colocar números, segundo a matéria do UOL, a Prefeitura do Rio pagou muito mais. Tá? A Prefeitura do Rio pagou tipo R$500 em relação à bola que Campos comprou a R$438, né, e segundo o UOL, estava R$87 no mercado, enfim. R$90 no mercado. Enfim, mas teve essa polêmica das bolas e tem também uma questão que muito me preocupa. As escolas estavam fechadas e nós vimos que muitas delas tiveram dificuldade de reabrir no início do ano. Nem todas as escolas têm quadras, mas as que têm, já deu para reiniciar a aula de educação física de verdade, realmente na prática. E outro ponto que a educação de campus vem sofrendo há muito tempo, falta de profissional. A gente vê processo seletivo atrás de processo seletivo, e ontem comentávamos aqui, eu e Nogueira falávamos sobre isso. Campus precisa de concurso. Falta adequar orçamento, e não é sua área, isso é um comentário meu. Sim. Falta adequar orçamento, né, para ter concurso. Mas e profissional de educação física? Está dando para atender a rede toda? Essa rede complexa que nós falamos, esse território gigante que é campus? Sim, hoje a educação física, essa semana eu devo estar lotando ainda mais 6 professores que estão ociosos em carências de escola. Né? A gente recebe dos diretores as carências, porque você imagina, Nogueira e Arnaldo, você entra numa pandemia. Existem fugas da escola. E aí a escola às vezes compactava as turmas. Por exemplo, eu tinha na minha escola, eu sou diretor de uma escola, eu tinha 500 alunos. E aí com a pandemia eu passei a ter 300, porque houve evasão escolar durante a pandemia. E aí você funde uma turma com a outra. Você tem uma turma com 10 alunos e outra com 10, você funde uma na outra. Não tem por que ter duas. E aí você tem uma evasão e você tem uma programação com os professores em cima, que quando funde passa a ser uma turma só. E agora, com o processo de retomada das aulas de forma presencial, as escolas voltaram a inchar e voltar para a sua realidade, porque aí começa os pais, ou o que quer que seja, por mais, né, que seja periférico, região com a parte social às vezes complicada, a criança volta para a escola, né, até mesmo por outros requisitos de merenda e algumas outras coisas, a criança volta para a escola. E aí a gente volta a ter um inchaço, e aí de volta a gente tem que lotar os professores, remanejar. Não é uma coisa tão simples assim, porque a gente tem que obedecer também todo um critério de horário, que o professor de educação física, às vezes, ele é concursado no estado, também ele é concursado no município. Então, é uma retomada a nível estrutural, que você falou das condições que as escolas... E aí, a gente teve muita dificuldade na Secretaria de Educação, e aí foi motivo de muita polêmica, de oposição, e eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho condições de estar falando sobre isso, mas eu vou chegar nessa questão das bolas. Inclusive o Marcelo Feres, ele participou de 2 encontros na Câmara há 15 dias atrás, no qual ele foi interpelado, sabatinado, né, sobre essas questões das bolas. Eu vou ter autonomia de falar sobre essas questões da bola aqui, porque eu participei da compra dessas bolas, eu que escolhi os itens lá, e te garanto, e aí inclusive vai haver um evento para o encontro, que esse material acaba de chegar na Secretaria de Educação, no galpão. Ainda não foi distribuído esse material, porque esse material acaba de chegar. E é bem interessante falar sobre isso, Nogueira. Eu me sinto feliz até de poder falar sobre isso, porque eu falei pouco, quem falou foi Marcelo. É o seguinte,
A lei hoje permite você aderir ata. O que é uma adesão de ata? Aderir ata é quando um processo licitatório aconteceu em outro lugar do Brasil, essa empresa ganhou a licitação, ou seja, ela passou por um processo de fiscalização, né, do Ministério Público, se está legal, se o preço está dentro do contexto. Essa ata é de uma ata fora até do Estado, é de São Paulo. Ela foi aderida dentro do processo. Porém, o que a oposição fez, aí eu falo isso porque quem escolheu os itens da ata fui eu, junto com o Marcelo. Claro que eu sou a pessoa específica da área que tem um conhecimento técnico do que é real. E a gente também tem que mudar um pouco a nossa cabeça, Nogueira, que eu trabalho, por exemplo, em uma instituição particular. Eu não posso querer que a criança da escola pública use um material ralé porque é de escola pública. É uma mentalidade que a gente tem que mudar e a oposição foi bastante, na minha opinião, oportunista com essa situação. Por que eu estou falando isso? Então quem estuda no CIEP, na escola lá municipal, que é o antigo CIEP, no Eldorado, ela tem que usar aquela bola que solta os gomos em uma semana, ou ela pode usar uma bola parecida com a que eu uso no Auxiliadora. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando você adere uma ata, você não é obrigado a ficar com todos os itens que estão constando naquela ata. E aonde a oposição agiu de má fé? Se eu pego a ata, ali a ata tem 100 itens. Se eu percebo que a bomba de encher bola custa R$100, não quer dizer que eu aderi àquela ata, eu estou comprando a bomba de R$100. Eu vou lá e marco, eu como coordenador de educação física, marco ali na planilha de itens, não, esse item que eu não quero, está fora da realidade do valor. Mas essa bola aqui de R$90, ela me interessa, porque essa é uma bola com boa qualidade e que atende a nível escolar. Porque às vezes você falar que você comprou uma bola de 500, que não foi o nosso caso, e eu vou falar sobre isso, é nivelar por baixo. Eu não posso comprar uma bola de R$500 para botar em um piso que é de cimento de CIEP. Legal. Então não é porque a qualidade tem que ser inferior, é porque não é uma bola escolar, é uma bola que usa no Campeonato Brasileiro de Futebol, uma bola que não entra água, que a câmara de ar tem, sabe? Na ata existia essa bola, que a mesma bola que se bobear usou na Copa do Mundo a nível de qualidade, né? Mas a gente não aderiu ela, mas ela constava na ata. Então, se você tem lá uma ata de, sei lá, R$2 milhões, não quer dizer que você aderiu, porque a lei diz que você pode aderir 50% dessa ata. Mas não quer dizer que eu escolhi dentro da ata o item que está com valor. Eu posso escolher esse item aqui. Então, por exemplo, a bomba custava R$110, mas você vai na loja e compra uma bomba por 30. Então, nós não aderimos à bomba, nós não aderimos à bola de R$500, mas a oposição disse. Por quê? No contexto geral da ata, no que constava a ata de adesão, existia bola de R$500, mas a gente não comprou ela. A maior prova é porque nós vamos agora fazer as entregas nas escolas dos kits, a gente fala de kit, que, por exemplo, se a sua escola tem 1.000 alunos, você é diretor de uma escola, você tem 1.000 alunos, eu tenho que entender que o seu kit é um kit muito maior. A escola que tem 200 alunos, ela vai receber um kit menor, porque de acordo com a sua clientela, é que você vai destinar lá a quantidade de bola, de colete, de bambolê, de cone, né? Tudo que você precisa para ter aula de educação física. Então, assim, o que me entristeceu muito, porque eu estava diretamente ligado a essa compra, como gestor lá da educação física da Seduct, é que, na minha opinião, tá? A oposição agiu de má fé de pegar a totalidade da ata e jogar como se nós tivéssemos comprado. E a gente não comprou o material. A gente aderiu uma ata que alguns itens, no meu modo de ver, estavam fora da realidade. Mas a gente só aderiu aos produtos que estavam dentro do contexto de preço que deveria ser feito. Posso colocar uma posição pessoal aqui, te ouvindo a explanação, Arnaldo, pegando carona no seu tema, no que você levantou, que é importantíssimo, a gente tem que esclarecer. Rapaz, não daria para descomplicar, ao invés de pegar essa ata, a ata da licitação que você se refere, né? Sim, é uma lei, é uma brecha que a lei permite que a gente utilize. Fica bem confuso para a gente que tá distante ou leigo, enfim. Não daria para você fazer uma ata sua sem ter que misturar essas coisas? Então, aí seria um processo licitatório.
Aí nós faríamos a nossa licitação. É isso. Sim. Por que complicar se pode descomplicar? Sim, e inclusive essa adesão de ata, ela foi feita com recurso federal. Eu estou falando que está irregular, não. Não, Tá? Se tivesse, eu falaria. Não estou falando. Eu estou falando assim, é descomplicar. Sim, mas muito pelo contrário, o processo licitatório passa a ser muito mais complicado do que aderir à ata. Você aderir à ata, você já faz direta a compra, você não precisa passar por um processo licitatório. A ata vem justamente para descomplicar. Você já essa empresa que fez essa venda, e eu não quero falar sobre ela, porque eu não tenho conhecimento de coisas passadas ou coisas presentes dessa empresa, mas ela com certeza, essa lei, né, que inclusive ela vai cair final de 2022 ou 2023, no país não vai poder mais ter adesão de ata. Isso é uma coisa federal, tá? É uma não sabia. Na legislação. Mas ainda está em vigor e nós Sim. utilizamos para poder até acelerar o processo. E esse material acabou de chegar. E junto a ele chegam as notas fiscais. Então ali nós vamos ter acesso ao que realmente a gente comprou. E a gente até convida os vereadores da oposição para que eles acompanhem esse processo de entrega dos kits, o que chegou e o que consta na nota fiscal se bate com aquilo que chegou. E se nós compramos bolas de R$500... Então essa bola de R$438, que é uma bola de basquete... Né? Ela não foi comprada. Então, mas aí que tá. Aí é uma outra questão que eu vou levantar aqui. O UOL diz que a prefeitura não respondeu. Aí nos gera mais dúvida ainda, porque o UOL diz no lead que Campos comprou 438 lead para fora do linguajar jornalístico, é no primeiro parágrafo, é a primeira informação, a mais importante. Que Campos comprou por R$438 bolas que no mercado estão a 90. Então Campos não comprou essas bolas. Não comprou. Ela consta na ata. Isso eu estou te falando porque existe o dinheiro que pagou e existe a nota fiscal. E existe o que vai ser entregue nas escolas. Não tem por que a gente comprar uma bola de R$438, que é usado na NBB, é a mesma bola, para botar, para trabalhar, desculpe falar, uma quadra de cimento. Não tem nexo isso. Como também disseram que a gente comprou a bola de 500 de futebol de campo. Estava numa matéria que eu li em algum lugar porque me mandaram, que nós compramos a bola de 500. Em verdade, as bolas constam na ata, mas não aderimos a esse item. É como se tivesse a ata é um cardápio de item. E você ali adere ao que você quer. Na minha opinião, a oposição foi desleal ou não teve conhecimento suficiente, vou preferir tratar dessa forma, de falar assim, bem, eles estão aderindo em uma ata que tem um valor gigantesco de algumas bolas, mas eles não estão comprando elas. Eu escolhi no cardápio, como se você chegasse lá, tem lá o escargot lá, mas eu vou comer aqui o arroz, feijão, batata... Não estou dizendo que as nossas crianças têm que comer ovo, batata frita e um bife lá, não estou dizendo isso. Mas é de acordo com a realidade escolar, o espaço físico. Sim. O que adianta eu ter um campinho? Tem escola do interior, Nogueira e Arnaldo, que é campinho de várzea. É escola, mas dentro da escola não tem quadra, tem um campinho de várzea. Aí eu vou comprar uma bola de R$500 para botar no campinho de várzea? Não, mas eu vou tentar também comprar uma bola que não acabe, que não solte os gomos. Porque quando a gente faz, às vezes, o processo licitatório, Nogueira, é até ruim falar isso para você, tá? O poder público, às vezes, se esbarra nisso. Tem que ser o preço mais baixo, quem ganhou. Eu vivenciei isso a minha vida inteira. Quando eu sou de escola pública. Várias vezes eu vi o meu professor de educação física chegar com as bolas sem gomo. Eu estudei no Izepan. E aí a gente sempre nivela por baixo, porque o cara ganha licitação que ele dá aquela bola da poker, da Zug Ball, mas a bola dura uma semana, aí você tem que fazer outra licitação. Como é que a gente consegue driblar qualidade e melhor preço? É uma coisa... Sim. É um processo que não é só do esporte, acho que é de modo geral a nível de qualidade. Mas esse material que a gente comprou de ótima qualidade, e não é as bolas de R$500 de futebol de campo, muito menos as bolas de R$438 do basquete. Isso eu posso te assegurar porque eu assinei o processo. E eu sei muito bem o que foi comprado. E na ata consta ela, mas nós não compramos ela. A nota fiscal mostra e a entrega do material acabou de chegar na semana passada no galpão. E a gente já está finalizando a montagem dos kits para entregar nas instituições. Só para concluir rapidinho, carência. Tem carência na rede ou Tem já está tudo... E nesse processo seletivo não conseguiu contemplar ou não nem teve para professor 1 de educação física? Não me recordo. Na verdade é o seguinte, nós como lei, nós temos que cobrir o segundo segmento, que são as séries 6º, 7º, 8º
e nono ano. A gente tem carência, sim, mas a lei nos obriga a cumprir essa faixa etária, o que eu acho muito ruim, porque a criança no primeiro segmento, que é de 1º ao 5º ano, ele deve ter, acho que deve até mais, mas a lei nos ampara no sentido que a gente precisa cobrir o 2º segmento. E a gente está com algumas pequenas carências, tá? Que a gente já vai estar cobrindo essa semana. A gente tem ainda alguns professores ainda para ser lotados dentro da rede. E depois a gente tem um processo de RET, que é você pegar gente que já está na casa e aumentar a carga horária dele, consequentemente ele vai ter a gratificação do RET. Tá? Mas enquanto eu não consigo lotar esse resto de professor que eu tenho que lotar ainda, por quê? Mas, Mateno, nós já estamos no mês de maio. É porque eu estou falando com vocês, a cada momento a gente recebe uma nova demanda dos diretores que aumentou mais 2 turmas aqui, porque muita matrícula, está chegando gente. Então, ontem, por exemplo, eu peguei no pedagógico uma folha de carência. Eu posso chegar hoje lá e já ser outra. Então, essa retomada está sendo realmente muito difícil. E alinhar isso, todos esses estatutários, são pessoas que já têm a vida organizada, para trazer para a realidade da demanda da escola, é muito difícil, porque tem que casar com um professor de história, tem que casar com um professor de geografia, então é uma loucura esse encaixe. Sim. Mas a gente está avançando e a gente vai terminar de fazer as lotações de todos os professores. É aquela história, né? A gente quer esclarecer, jogar a luz aí sobre qualquer dúvida, e foi bom sim, mas prato cheio para oposição, né? Você admitir que essa questão da ata é prato cheio para oposição. E até porque, você falou que não entendeu. Se você olha um documento assim, uma bola de R$500, até você entender que aquilo não vai ser adquirido, mas que está no documento, fica muito tenso. Eu penso assim, desculpa se eu... Né? E o que é importante também ressaltar, Nogueira, nós fizemos um termo de cooperação à educação, tá? Aí eu estou falando como gestor da educação, com a Fundação do Esporte e com a Fundação da Infância e Juventude. Então, uma parte desse material ainda vem para crescer mais o trabalho na Fundação. Um bom recurso vai aderir à Fundação. O material da educação vai vir para colaborar com o trabalho da Fundação, até mesmo porque existem esses profissionais que estão realizando, que são estatutários, que estão realizando o trabalho dentro do espaço físico da Fundação. E a Fundação da Infância e Juventude, que vai começar, já está fazendo, vai melhorar ainda o trabalho dentro dos abrigos. A Fundação da Infância e Juventude, que tem o trabalho dentro dos abrigos, e na própria sede da Fundação da Infância e Juventude, que tem um espaço bem interessante para esporte lá também, tem uma quadra coberta, tem algumas coisas lá, também está fazendo parte de um termo de cooperação que vai receber um material também para que a gente possa crescer esse trabalho também, não só na educação, com esse material dessa compra dessa ata, tá? Com a Fundação do Esporte e também com a Fundação da Infância e Juventude. Algo mais, Neto, fecho aqui. Tem um convite para te fazer, ô Mantena. Aliás, o presidente convidou, Arnaldo, a gente aqui para o coquetel logo mais. Saiu o convite, hein? Às 19 horas, tô brincando com o presidente da fundação, a gente tem intimidade, Luciano Viana. Fera. Bom, craque de bola. Tá convidado, falou que é hoje a partir das 19 horas, mas não botou o endereço, quer dizer, só para complicar a gente. É na sede da fundação. Ele também não me fez o convite, não, eu tô sabendo que eu tô lá dentro, mas ele imagina. Para quem é de casa não precisa do convite. Chega lá, fala, não, esqueci meu celular aí, presidente. Aqui, só para fechar, você disse aí que estudou no ISEPAM. Esse programa, você sabe, a gente não tem limite. Deixa eu ver se era IEPAM antigamente, não era? Que era o IEPAM. Então, mas deixa eu te encaminhar aqui, porque ele me pediu para fazer isso. Isso eu chego aqui até você, aqui, ó. Leonardo Mantena, tá aqui, ó. Chegou no seu zap aí. É um convite que ele quer passar para você. Ele havia convidado a gente, pediu para te convidar também. Convidamos você a participar das comemorações dos 127 anos do ISEPAM. Dia 12, quinta-feira, às 18 horas. Opa! A partir de 18, depois de 19 horas é o coquetel. Quem mandou esse convite é o Dudu. Deixa eu só achar o nome dele aqui completo. Aqui é o Dudu Terra, professor e também diretor lá no ISEPAM. Nossa, vai ser para mim de grande alegria. A maior parte da minha infância, até mesmo porque eu morava ali pertinho na Rua Branca. E feliz de ver as escolas do estado, sabe, Nogueira? Muito bem
estruturado, você passa até da rua, você consegue ver que... E é um segredo, sabe, Nogueira? Eu fiquei sabendo, e aí já entendo um pouco de gestão agora, hoje as escolas do Estado, ela tem autonomia. Autonomia financeira. Isso mudou muito. Não é de agora, não. Eu trabalhei no Estado com 15 anos. Com 15 anos eu participei de um projeto, isso na época do governo Cabral ainda. Sim. Logo no final do governo Rosinha, passando para o governo Cabral. Sim. E as escolas já tinham autonomia, mas só que ainda engatinhando. Parece que agora é plena. Marcelo Feres falou aqui no nosso programa, não aqui, que no estúdio acho que Marcelo não teve ainda, né? O governo já começou dentro da pandemia, né? Sim, mas sim. nas participações dele por videoconferência, ele falou que deve encaminhar isso para o município também. Tomara. Eu porque acho muda, isso né? fantástico, porque quem é o gestor do local que está vendo ali o problema do vazamento, da falta de bola, da falta de caderno, da falta de... Você tem autonomia ali de você atacar de forma objetiva os problemas, que problemas vai acontecer em todo lugar, Sim. é inevitável. Agora você ficar dependente de uma gestão acima. Processo de licitação. Para acontecer, isso demora muito tempo e aí com isso a gente perde muito na qualidade. Já existe uma verba, né? Que eu acho que é do PDDE. PDDE. Dinheiro direto na escola. Exatamente, boa lembrança. Eu acho isso fantástico. Esse já ajuda. Mas é bem diferente do que é esse do Estado. Né? Autonomia total, Nogueira. Compra de merenda, compra de equipamento que quebra, reforma. É autonomia. E é automático, Nogueira. Você chega na escola, se depara com um problema, você já tem um recurso, você já chama o pedreiro, já chama o eletricista. Não vai passar, não, vai vir uma empresa, não, já acontece. Claro que tem que prestar conta, claro que tem toda a fiscalização em cima, mas é muito mais rápido do que a burocracia do Poder Público Municipal, por exemplo, que tem que abrir licitação, que tem todo esse processo para o Tribunal de Contas, enfim. É bem mais prático. Tomara que caminhe aqui também. Eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas do Estado agora na época da pandemia para tentar colocar a vacinação. O Charbel, na época, me pediu ajuda para isso. E eu tive a oportunidade de entrar nas salas de aula para olhar nos auditórios. Nogueira, ar-condicionado nas salas, salas muito limpas, muito bem organizadas. Eu fiquei bastante feliz com o que eu vi nas escolas do Estado. Cara, você tomar conta de 252 imóveis é uma loucura. É o que a gente tem hoje dentro do município. Só da educação, né? Sim. Entre creches e coisas. E agora alugou mais aí, inclusive, né? Ontem. Então, assim, se fica com a autossuficiência lá, vai embora, segue o barco. Fica muito bem. Cada um sabe a dificuldade da onde mora, da onde estuda. Não é fácil. Mantena, querido, quero te agradecer lá ao presidente também, está aqui sempre, né, mesmo que por internet, que nos prestigiando, está devendo a entrevista, mas a gente vai estar recebendo aqui oportunamente, dizer que a gente torce para que tudo seja, né, sempre com muito sucesso e boa sorte para você lá, né, conte sempre com a gente aqui, com o Grupo Folha, não só na própria prova ciclística, como tantos outros eventos que o Grupo Folha participa. Sucesso para você, bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço, meu amigo. Obrigado, o primeiro encontro foi naquela forma à distância, né? Prazer estar com vocês aqui de forma física aqui, pessoal, pertinho, né? Sentindo um pouco desse calor aí. E dizer que o espaço de vocês é um espaço fantástico para a gente falar de verdade, falar de posicionamento, e no meu caso aqui, falar de esporte. Sucesso para vocês, obrigado pela oportunidade, vamos em frente. Sempre em frente. Tem esporte demais. A Campos ganhou uma pista, um autódromo lá na Baixada. Se bobear, a gente fica aqui até meio-dia falando de esporte. Abraço, sucesso para você e para todos lá na Fundação. É o que a gente torce, que a Fundação tendo sucesso, é porque a nossa comunidade está sendo atendida. É isso que a gente quer. Neto, meu caro, já são 9h04. Tem alguns comentários aí para a gente fazer, alguns destaques, mas você fica à vontade aí, caso você queira abordar alguma notícia nova, alguma coisa. Não, a gente fica na expectativa aí com a agenda do governador, mais uma visita a Campos, né? Daqui a pouquinho na Coagro, nós temos equipe lá acompanhando a visita, não só a visita do governador, a missa, nossa equipe já estaria lá, como tradicionalmente acompanha
sempre a missa da abertura de safra aqui da Coagro, como acompanhamos também o culto lá da Nova Canabrava. É um setor importantíssimo para a economia da cidade, por isso tem um destaque que tem no Jornal Folha da Manhã historicamente, né? Porque a safra sucroalcooleira movimenta a economia da cidade. Então, mas como é ano eleitoral, né, tem essa questão de bastidor também, tem toda essa movimentação, nossa equipe vai estar lá acompanhando já a visita do governador, que depois tem agenda também na região, tá? O governador tem agenda em São Fidélis, para uma entrega simbólica lá de um valor de quase 10 milhões. Tem agenda no Noroeste, o que confirma então que essa passagem por Campos logo mais na missa da Coagro. Tem muitos assuntos, né? Mas amanhã é dia de jornal impresso, a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para falar em relação a esses assuntos que são destaque aí no portal folha1.com.br. Só lembrando, Nogueira, agradecer mais uma vez ao Manteno pela participação. E lembrando que amanhã a gente vai falar sobre segurança pública, sobretudo na minha cidade, segurança lá em São João da Barra, que é um assunto que interessa muito ao campista, sobretudo aqueles que têm imóveis na cidade, que usam só lá na cidade de São João da Barra e usam mais no período de veraneio. Então nós vamos falar sobre a pasta de segurança pública de lá com o Anderson Campinho, nosso convidado confirmado para amanhã. Beleza, ótimo. Confirmado amanhã, o Anderson estará também aqui conosco, né, nos estúdios da Folha FM. A você que nos acompanhou até aqui, nosso carinho, agradecimento, gratidão. Amanhã, 7 da manhã, estaremos de volta com mais um Folha no Ar, se Deus quiser. E que você tenha também um bom dia. Não desligue o rádio, continue ligado. Vem aí agora muita música e a gente segue com as informações também, sempre no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E também com o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.